Aumento de aluguel na cidade pode ser causado pela grande procura por imóveis. Segundo a ONU, a população mundial chegou aos 7 bilhões de pessoas. Os preparativos do comércio para o Natal. Descubra o que a internet esconde de você na hora de fazer uma pesquisa. Olá! Olá! Começa agora mais uma edição do Notícias Quentes. A procura por imóveis na Cidade Alta faz o preço do aluguel aumentar. Perto da universidade, os estudantes procuram alternativas para fugir dos valores altos. Entenda mais a respeito da especulação imobiliária na matéria de Paulo Duarte. A procura por imóveis na Cidade Alta faz os preços subirem. Zenira divulga anúncios e explica essa modificação no mercado. Então, são condomínios hoje que eles fazem, já condomínios luxuosos, que realmente eles querem levar o pessoal de poder aquisitivo maior da cidade realmente para aqueles condomínios, né? A Universidade Federal, que tudo isso faz aumentar o preço do imóvel para a venda e para o aluguel. Hoje, por exemplo, você aluga apartamentos em São Pedro de 2 quartos, às vezes a pessoa paga mais do que se estivesse alugando no bairro de Cascatinha, São Mateus, até mesmo no centro, que são bairros mais antigos, né, na cidade, né? O mercado está aquecido, até por questões também do déficit imobiliário hoje que a gente encontra, né? E a procura hoje está sendo tanto por pessoas que buscam o primeiro imóvel, como pessoas também de outras cidades que procuram, que têm a procura pelo bairro São Pedro por ser próximo à Universidade Federal. Os estudantes acabam procurando as repúblicas, mas outra alternativa são as pensões. Vera organiza uma delas. Aqui em São Pedro estão surgindo muitas moradias dessa forma, porque como a universidade não tem alojamento e tem muitos aluguéis que estão caríssimos, se você não tiver um número assim grande de pessoas para você alugar um imóvel, fica caro. E também por toda a burocracia que as imobiliárias pedem, a papelada toda para você alugar um imóvel. As pessoas de fora, geralmente, às vezes, fica mais difícil para conseguir alugar, então eles procuram esse tipo de moradia. O economista Wilson explica quando se deve ficar alerta com a especulação imobiliária. Você está procurando um imóvel ou você está querendo vender um imóvel, ficar procurando o melhor preço, isso é um processo natural, né, de especulação sobre o preço. Agora, a questão é quando esse processo toma dimensões, né, ou seja, maiores, ou seja, os agentes, né, as pessoas começam a tomar mais risco, ou seja, elas começam a fazer operações mais arriscadas e especular, achando que, por exemplo, o preço dos imóveis vão estar sempre subindo, né, e aí começam a fazer financiamento para investir e quererem retomar o valor desse imóvel mais rápido. Aí isso é uma questão complicada porque justamente, né, o próprio nome diz imóvel, quer dizer, ele não necessariamente vai ter a liquidez, ou seja, a pessoa vai conseguir vendê-lo no momento que ela queira. O difícil é achar algum lugar, um bom lugar com preço bom também, razoável, né? Porque os lugares que eu vi meio caros aqui para estudante. Esse imóvel tá pra alugar. Trabalhando tanto o corpo quanto a mente, o slackline tem chamado a atenção dos jovens. Confira agora na matéria de Carol Caniato. Quem passa por algumas praças da cidade ou pelo campus da UFJF e vê essa cena, pode pensar que essas pessoas estão apenas brincando. Mas na verdade, esse é o slackline, um esporte que exige muita concentração e equilíbrio. O slackline surgiu nos anos 80, nos campos de escalada da Califórnia, nos Estados Unidos. Os escaladores passavam semanas acampados e, entre uma atividade e outra, eles esticavam suas fitas de escalada para se equilibrar e treinar. Acabou que essa prática se tornou um esporte. Aqui em Juiz de Fora, a modalidade é recente. Quando a gente começou tinha pouca gente, mas assim, cada fim de semana que passa tem uma fita nova aqui, tem sempre muita gente em volta, curiosa, querendo conhecer, então cada fim de semana tem mais gente, eu acho que ainda vai crescer bastante. No princípio é mais fácil andar com distâncias menores, porque a fita dá mais estabilidade, balança menos. Depois com o tempo a gente gosta de andar com ela mais
esticada para poder balançar mais. Existem vários tipos de fita, assim, de materiais e espessuras diferentes, mas são fitas próprias para o esporte. Não tem uma distância mínima, não, mas no máximo que a gente faz aqui é 30 metros. Porque, assim, varia muito por questão de modalidade. O long line, ele é acima de 30 metros, aí já é uma modalidade diferente. Existe também o waterline, que é o equilíbrio na fita sobre a água. Os mais corajosos e experientes podem fazer o highline, que é praticado nas alturas. E tem também o trickline, que combina manobras e movimentos artísticos, que é a especialidade de Felipe. Então, o que me interessa mais no slackline é que eu gosto muito da parte de concentração e equilíbrio. Então, eu juntei a parte do equilíbrio e concentração junto com as manobras que são aplicadas. Tem a ver com vários esportes, né? Porque como é equilíbrio, né, e é um esporte radical, dá para você envolver com os esportes mais ativos, que é o skate, o surf, que precisa dessa base do equilíbrio, e alguns outros como concentração, como Kung Fu, Jiu-Jitsu, Aikido, essas lutas artes marciais também, que envolvem concentração e disciplina. O slackline, também conhecido como corda bamba, significa linha folgada e pode ser comparado ao cabo de aço usado por artistas de circo. Porém, sua flexibilidade permite criar diferentes manobras. O esporte é indicado para todas as idades. É muito melhor praticar ao ar livre do que dentro de uma academia, né? Aí que está o grande lance, né? Que é a interação assim, do esporte com a natureza. Você tá fora da academia e está ao mesmo tempo se divertindo e trabalhando o corpo e relaxando também. Quem ficou interessado no slackline, não tente praticar sozinho em casa. Procure pessoas que já têm experiência. O Pietro faz parte do grupo Orangotango Slackline e eles estão todos os domingos na UFJF. Você pode procurar também no Facebook o grupo Slackline JF e entrar em contato com os outros praticantes. Pesquisa, redes sociais, bate-papo, a internet serve para tudo isso e mais. Mas você sabe que podemos ajudar nas pesquisas científicas usando o nosso computador? É o que você vai conferir na matéria de Eduardo Malvacini. Se o seu computador fica ligado muitas horas por dia ou é usado para tarefas que usam pouco a CPU, como visualização de textos ou navegação na web, você tem tudo o que precisa para transformá-lo em um voluntário em pesquisas científicas de todo o mundo. Isso pode ser feito através de um programa chamado BOINC, criado em 2002 na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. O BOINC funciona assim. Pesquisadores que têm muita quantidade de dados para analisar dividem esses dados em pequenas partes e enviam para que sejam processados em computadores de voluntários. Depois, o relatório com os resultados é enviado de volta ao pesquisador. A grande vantagem desses sistemas é você conseguir usar o poder computacional que está parado na casa das pessoas em prol de alguma pesquisa. Então, ao invés de eu comprar, por exemplo, centenas de computadores desses comuns que a gente tem em casa para tentar fazer a pesquisa, eu conto com a ajuda de voluntários pelo mundo inteiro que vão emprestar um tempo que o computador dele está sem processar nada para processar as nossas informações daquela pesquisa. O tipo de pesquisa que cabe nesse tipo de modelo do BOINC é a pesquisa em que você tem muitos dados para processar e aí você pode dividir o dado entre os usuários. No caso do Set at Home, que é aquela, talvez o mais famoso desses sistemas, o que é feito é que os sinais de rádio que são coletados de um telescópio, eles são divididos em pedaços e cada usuário analisa um pedacinho daquele dado. Juntos, quase 6 milhões de computadores cadastrados no BOINC têm potência parecida com a dos maiores computadores do planeta. O problema do supercomputador, basicamente, é o custo de aquisição e manutenção desse equipamento, tanto em termos de informática quanto em termos de consumo de energia, de ar-condicionado. Então, muitas vezes, essas pesquisas acabam optando por plataformas como o BOINC para poder fazer as suas avaliações, fazer seus experimentos. Porque fica muito mais barato e muitas vezes você consegue até um poder computacional muito maior do que você conseguiria usando, às vezes, um único computador. Os pesquisadores ganham o poder de computação gratuito e, em troca, suas pesquisas são sem fins lucrativos e não podem gerar patentes para empresas privadas.
Aqui mesmo na universidade, a gente está desenvolvendo, implementando um sistema que tem alguma coisa parecida com esse. Ele só não vai ser aberto, então são pesquisas aqui internas da universidade que vão usar esse sistema nos computadores ociosos dos infocentros, dos departamentos. Então a gente tem alguma coisa parecida com essa sendo implementada. E se você quiser instalar o BOINC no seu computador, basta baixar o programa no site e escolher as pesquisas em que você quer ajudar. Toda vez que você põe o computador para funcionar, você gasta um pouco a mais de energia, mas é um gasto praticamente insignificante, né? Ou seja, não vai mudar quase em nada a sua conta de luz no final do mês. E enquanto o computador está funcionando, ele dissipa um pouco mais de calor, mas não é nada significante para uma casa de uma pessoa, tá? Ou seja, para a tua casa o impacto é praticamente zero. E agora vamos conversar com a professora da Faculdade de Comunicação da UFJF, Janaína Nunes, que vai nos contar o que a internet esconde na hora de uma pesquisa. Obrigada, Janaína. Ao fazer uma busca na internet, a gente percebe que os resultados variam de acordo com a máquina que a gente consulta ou até mesmo de acordo com o dia. Por que isso acontece? Para te responder isso, Gisélia, vou recorrer a uma metáfora aí daquela historinha que a gente conhece de Joãozinho e Maria, que vão jogando as migalhas de pão para saber qual o caminho que eles fizeram. Então, cada máquina, cada computador, ele tem um registro de IP. E aí, quando você acessa aquela máquina que tem aquele registro, todo o caminho que você percorre navegando através dos navegadores de web para fazer aquela pesquisa, todo aquele caminho fica registrado naquela máquina. Então, quando você vai fazer uma nova pesquisa naquela máquina, ele vai aproveitar essas migalhas que ficaram desse registro para te dar os resultados da sua nova pesquisa. Então, a segunda pesquisa sempre traz algumas referências da primeira e assim sucessivamente. Por isso que isso varia de máquina para máquina, por causa desse registro de IP. E quais as consequências desse mapeamento? O que é bom e o que é ruim? A questão é a seguinte, isso é uma questão técnica, né, uma questão mais de informática, mas a partir desse desenvolvimento da web e que foram se desenvolvendo navegadores mais intuitivos, o que a gente vem chamando aí de web semântica, os produtores de conteúdo, tanto de conteúdo publicitário, de entretenimento ou de jornalismo, começaram a aproveitar essa leitura semântica que a web faz dos nossos caminhos de navegação, para te oferecer produtos, serviços, anúncios de acordo com as suas preferências. Então, de acordo com as coisas que você pesquisa, de acordo com os conteúdos que você acessa, consome, publica, esses navegadores, esses sites, mesmo as redes sociais, eles vão te oferecendo anúncios e recursos mais próprios aos seus interesses. Essa que é a grande questão. E no jornalismo, como que isso interfere no acesso à informação? A questão é, quando um produtor de conteúdo conhece as suas preferências, ele vai desenvolver produtos e serviços mais próprios para esse público. E aí, no caso do jornalismo, se você tem um site e você sabe que o seu público-alvo é formado, em geral, por pessoas que gostam disso, disso e disso, o que vai influenciar é na escolha de pautas, né? Na escolha das matérias que você vai publicar para esse público específico. Afinal de contas, toda produção de conteúdo tem que visar um público específico, um público direcionado. E então é uma questão assim, que facilita para os produtores de notícias saber o que o seu público gosta. Mas, por outro lado, tem aquela questão, será que eu sempre quero aquilo que eu quis antes? Então, assim, ele vai te oferecer um conteúdo de acordo com o que você já pesquisou antes. Isso, de certa forma, pode te limitar, porque dessa minha nova pesquisa eu posso estar procurando uma coisa nova, totalmente diferente. Então, essa que, às vezes, assim, é um desenvolvimento semântico que é para te facilitar, mas que, de certa forma, pode te limitar também. E o que o usuário da internet pode fazer para driblar esse mapeamento? É muito difícil, assim. A gente tem assim, alguns pequenos recursos, como limpar o seu histórico de navegação do seu navegador a cada vez que você entrar. Mas também nem sempre isso é bom para você mesmo,
Porque quando você, por exemplo, entra num site de compras e compra um determinado livro e aquela loja te oferece outros títulos semelhantes. Isso também pode te interessar. Isso às vezes é bom para você. Saber quais são os outros lançamentos que existem dentro daquela linha do que você consultou antes. Então, às vezes, vai valer a pena para você limpar o seu histórico e deixar de receber essa oferta? Então, assim, a gente sempre fala que na tecnologia, né, tudo que vem para o bem ou para o mal. A gente tem que saber utilizar isso. Obrigada, Janaína, pela presença no nosso programa. Eu que agradeço, Gisele. Muito obrigada. E quem nunca quis largar tudo e abrir o próprio negócio? A criação de uma micro ou pequena empresa pode ser a saída. A ideia é tentadora, mas o caminho para fazer o sonho sair do papel e virar realidade tem algumas armadilhas. Veja na matéria de Maite Umbelino. Segundo pesquisa do Sebrae, 99% dos negócios instalados em Juiz de Fora são micro e pequenas empresas. Abrir um negócio nem sempre é fácil, mas muita gente se aventura. Eu e minha esposa, nós tínhamos pouco dinheiro, e a gente não sabia se ia fazer, se comprar uma bicicleta, se casava de novo. Na verdade, a gente já tinha esse plano de abrir um restaurante, porque ela tem bastante experiência. E nós abrimos ali pequenininho, ali na Boca do Vasco, também um espaço bem pequeno, cabe 12, 13 mesas. E dali começou um cozinheiro, eu fazendo a salada e minha esposa dentro fora. Aí o negócio deu certo e depois veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto e agora está nascendo o quinto. Então a gente tem uma matriz e vão ser 4 filiais. Após a gravidez, Ellen resolveu deixar seu emprego como assessora de marketing e investir na própria loja. A principal razão, segundo ela, é a flexibilidade de horários. A dificuldade maior é você se sustentar no mercado, entendeu? Porque eu abri um negócio que não necessitava de tanto investimento, de um investimento tão alto, né? Mas claro, teve um investimento de ponto, de mercadorias e tudo, mas quando eu abri com as minhas roupas, as roupas da minha mãe e do meu irmão. Ser seu próprio chefe pode ser tão difícil quanto trabalhar para alguém. Abrir a própria empresa traz uma série de novas responsabilidades. Nas pesquisas que a gente realiza, o grande problema normalmente refere-se internamente à empresa. É a falta de planejamento, é a falta de capital de giro, é a falta de uma política de preço, e poucos refere-se ao externo, aos tributos ou à falta de recursos financeiros para empréstimo. Então, a grande dificuldade normalmente reside no empreendedor em planejar o seu negócio. Acho que a dica que eu daria: planeje seu negócio antes de montar. Saber reconhecer as oportunidades de mercado é muito importante. Anderson tinha uma lan house, mas com a popularização da internet, trocou o negócio por uma casa de sucos. Eu tive que fazer planejamento muito grande para uma loja muito pequena, porque é para mim colocar muita coisa numa loja muito pequena. E outra peça essencial no negócio é o cliente. Você abre a loja, aí você tem que esperar o cliente entrar, gostar do seu produto e voltar. Se o cliente voltar é porque está dando certo, se o cliente não estiver voltando é porque tem alguma coisa errada. Aí é onde você tem que estar mexendo, no preço, né, e também na qualidade, entendeu? Estando vendendo barato com qualidade. O dia 31 de outubro desse ano foi batizado pela ONU como o Dia dos 7 bilhões. Segundo a organização, a população mundial atingiu esse número e agora somos 7 bilhões de pessoas na Terra. Confira a matéria de Paola Lessa para saber se estamos realmente preparados para conviver com tanta gente. O número de pessoas no planeta está aumentando em tempo recorde e agora atinge a marca dos 7 bilhões. A ONU vê esse número como um sucesso para a humanidade, mas reconhece que, além de comemorar, é preciso enfrentar os desafios de um mundo superlotado. Com tanta gente assim, muitas pessoas começam a se perguntar até quando o planeta vai aguentar. Algumas das maiores preocupações são com o desemprego e com a escassez de recursos naturais. Eu não vejo com muito otimismo esse aumento da população mundial sem que se mude como a sociedade está organizada. Nós temos tecnologia, não temos o retorno dessa tecnologia para a maioria da população. E a prova disso é que desses 7 bilhões, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo.
Apesar da taxa de natalidade no mundo estar diminuindo, as melhorias de saúde pública fazem crescer a expectativa de vida da população. Como esses avanços aconteceram muito rápido nos países em desenvolvimento, as taxas de natalidade desses lugares ainda não tiveram tempo para mudar. Ou seja, o crescimento populacional, que já era bem maior nos países pobres, aumentou ainda mais nas últimas décadas e fez o número de habitantes do planeta crescer muito. Eu não vejo grandes ganhos, a parte ecológica vai estar sendo muito afetada, a parte hídrica. Se colocarmos 7 bilhões com nível de consumo médio americano ou europeu, o planeta já não tem condições de manter, né? Assim como o professor Francisco Mazeto, a população não tem se mostrado otimista e começa a pensar se o mundo está preparado para esse número de pessoas. Eu acho que não. Violência, desemprego, isso tudo não tem melhoria. Cada dia aumenta, a população fica tudo muito mais complicado. A saúde, geral. O limite de número de filhos, eu acho que seria melhor. Eu acho que não está preparado, porque falta condições de higiene, de emprego, de faixas sociais com níveis bem diferentes, né? Teria que haver uma programação maior, que muito difícil, né? Porque teria que envolver o mundo todo, né? Se criar um mundo submarino, acho que sim, que dá. E se as pessoas souberem se aceitar melhor, se as coisas fossem melhor distribuídas, com certeza. Não, na verdade, o modo de produção que nós temos é insustentável, né? Então, jamais pode dar conta do bem-estar, né, da maioria da população mundial. Seja 7 bilhões, seja metade disso, não é? Porque a estrutura está errada. Mais do que celebrar, o Dia dos 7 bilhões serve de alerta para podermos pensar no futuro e agir agora. Os preparativos para o Natal já começaram na cidade. Confira agora as apostas dos comerciantes para este ano na reportagem de Thaís Laval. Aos poucos, os comerciantes da cidade começam a se preparar para o Natal. E a expectativa é bater o número de vendas do ano passado. A expectativa é extremamente positiva, porque a gente está passando por um momento muito propício aqui na cidade, com contratações, o número de emprego formal aumentou muito. Isso, evidentemente, gera um impacto muito positivo no comércio como um todo. Ainda faltam cerca de 2 meses para o Natal, mas tem gente que já começou a fazer suas compras. Nessa loja de presentes e decoração, a aposta é nos produtos tradicionais, como os bonecos de Papai Noel. Então já começam a comprar desde agora as novidades, para não esgotar e para também fugir do tumulto. As apostas de venda são os produtos que têm uma boa apresentação, né? Tem uma boa apresentação e com um valor em termos de preço não muito caro, porque as pessoas precisam dar muitos presentes. O investimento da loja são os produtos para o público masculino, presentes geralmente mais difíceis de encontrar. Já nessa outra loja, o destaque vai para o presépio, que apesar de representar o verdadeiro simbolismo do Natal, nem sempre é lembrado. A novidade para 2011 é o próprio Papai Noel, que ao invés de vermelho, veste dourado. Para quem gosta de comprar ou presentear com doces, uma boa opção são as lojas especializadas em chocolate. A árvore de bombons e o Papai Noel artesanal, além de decorarem, fazem a alegria das crianças. E de lançamento a gente tem o cubo, assinado pelo artista Luciano Martins, que se chama Feliz 2012, que vem com 12 bombonzinhos de avelã e de trufa. E o que não pode faltar em todo Natal é o famoso panetone. Panetone é anual mesmo. Muitas pessoas vêm já garantir de uma vez, porque todo ano que passa, muita gente fica sem. O Notícias Quentes fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá!